Bom, em alguns casos você vai sentir necessidade de associar geradores, né? Então você pode, como a gente fez com resistores, você pode associar geradores em série ou em paralelo. É bem intuitivo a gente entender o que está acontecendo. Então imagina, entre esse ponto e esse ponto aqui tem um gerador 1, que tem uma resistência interna R1 e uma FEM ε1. Entre esse ponto e esse ponto tem um gerador 2, que tem uma resistência interna R2 e uma FEM ε2. Aqui um gerador 3, uma resistência interna 3, uma FEM ε3. Colocados em série, então você tem que a DDP total entre esse ponto e esse ponto pode ser calculado se você for percorrendo esse circuito lentamente e avaliando as quedas e subidas de potencial que você tem em cada trecho. Então aqui o que você vai ter? Você vai ter primeiro uma queda de potencial nesse resistor, que é dado por R1 vezes I. Depois você tem uma subida de potencial aqui, que é dado por ε1. Aí você tem uma queda de potencial aqui, que é R2 vezes I. E você tem, de novo, uma subida de potencial aqui, que é ε2. Você tem outra queda de potencial aqui, R3 vezes I. E você tem uma outra subida de potencial aqui, mais ε3. A gente pode reorganizar isso da seguinte forma: ε1 mais ε2 mais ε3 menos R1 mais R2 mais R3 vezes I. Isso pode ser interpretado da seguinte forma: onde a gente tem a equação do gerador equivalente a esses três. O gerador equivalente a esses três que estão associados em série é um gerador que tem uma FEM equivalente, que é a soma das três FEMs, e que tem uma resistência equivalente, que é a soma das três resistências. O que era esperado? Você tem três resistências que estão em série, então é equivalente, é a soma das três. Você tem três DDPs associadas em série, então a DDP equivalente é a DDP, é a soma das DDPs. Ok? Então, esses três resistores, esses três geradores aqui, desculpa, pode ser substituído por um único gerador, cuja FEM seja ε1 mais ε2 mais ε3 e cuja resistência interna seja R1 mais R2 mais R3. Então, é importante você notar que associar geradores em série aumenta a FEM que você tem à sua disposição, mas também aumenta a resistência interna que você tem à sua disposição. Ok? Resistores em paralelo. Certo? Quando você associa resistores em paralelo, cada um desses resistores, resistor 1, gerador 1, desculpa. Você associa geradores em paralelo. O gerador 1, ele tem uma DDP entre os seus terminais, que é dado por ε1 menos R1 vezes I. Supondo que todas essas FEMs e todas essas resistências sejam iguais, ok? Por simplicidade, a gente não vai trabalhar com um caso em que os geradores tenham FEMs ou resistências internas diferentes. Eles são idênticos, são pilhas que você comprou exatamente iguais. A DDP no gerador 2 seria ε2 menos R2 vezes I. A DDP no 3 seria ε3 menos R3 vezes I. Então, o que você tem aqui? Você tem que todos eles estão submetidos à mesma DDP. Quer dizer, então, que se você quiser construir aqui um gerador equivalente a eles, basta você usar um gerador que tenha uma DDP igual a deles. Né? O gerador equivalente aqui, a FEM equivalente dele, era a FEM somada. Nesse caso aqui, a FEM equivalente é a FEM de cada um deles. É a FEM que todos eles têm. Já a resistência equivalente, como todos eles estão em paralelo, a resistência equivalente vai ser a resistência de cada um deles dividido por N resistências.
que é como a gente associa resistências em paralelo. Acho que vocês lembram disso. Não é? Então, quando você associa geradores em paralelo, você tem uma desvantagem porque você não aumenta a FEM. Se você pegar 10 pilhas de 1,5 volt e ligá-las em paralelo, você ainda vai ter uma FEM de 1,5 volt. No entanto, você vai ter uma resistência interna muito menor. Logo, você vai ter uma DDP maior, né? Porque a DDP depende da FEM, a DDP depende da corrente. Joia?